Meus irmãos, com a paz do Senhor, que Deus o abençoe a todos, venha nos dar entendimento na palavra, e toda a honra e toda a glória é dada ao nosso Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu vou estar aqui trazendo uma palavra para que venhamos aprender mais sobre o que Deus quer de nós, que venhamos aprender a nos santificar, buscar o Senhor. Amém? Quanto é importante o ensinamento para que tenhamos uma conduta verdadeiramente na presença do Senhor. Hoje a palavra, irmãos, vai estar aqui em Romanos 7, a partir do versículo 14. Amém, irmãos? Que fala assim sobre a nossa natureza, né? A natureza pecaminosa. Então, começa aqui do versículo 14 até o 25, que diz assim. Aqui era Paulo dando a explicação, né, irmãos? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Ele já dá um entendimento, né? Vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Glória a Deus. Aqui no versículo 16 ele fala, né? O que ele faz o que não quer é porque ele está vendo a lei, ele está meditando na lei. Porque é contra, né? A lei é contra a carne, né? Porque a carne a gente faz o que é errado. Glória a Deus. E aqui no 17 diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então aqui no 17 ele já está falando que quando ele está na carne, é o pecado que habita nele. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o que querer está em mim, mas não sigo a realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então é você estando na carne, você faz tudo ao contrário. O que Deus espera que você não faça, né? E aqui no versículo 20 continua, né? Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu mais o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí aqui ele já fala, quem livraria, né? Quem vai livrar o homem do pecado? Porque todo homem é pecador. Aí aqui no 25, para finalizar, irmãos, ele diz assim, né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém, irmãos. Até aqui a palavra. Então, você vê que é uma palavra muito linda, muito forte, né? Para que venhamos aprender, é um ensino. Porque aqui Paulo quer explicar, aqui ele explica na verdade, que nós, estando na carne, a natureza do homem é pecaminosa, correto? Então se eu estiver na carne, eu jamais vou fazer a vontade de Deus. Então tem todo o procedimento, quando a gente reconhece o Senhor como único e salvador e suficiente de nossa vida, da nossa alma, nosso Senhor Jesus, que a gente é batizado na água, que é para lavar, para ser uma nova criatura, exige esse procedimento, irmãos, para que venhamos nos santificar, irmãos. Não é fazer sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo é você buscar fazer um sacrifício de tolo e continuar com o mal na sua carne, fazendo a obra da carne. Mas é se santificar em jejum, em oração, pedindo revestimento espiritual. Porque a palavra diz aqui, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então eu lembro daquela passagem quando o Senhor estava falando com aquela mulher samaritana, que ela fala, tu sendo judeu fala comigo, que sou mulher samaritana. O judeu diz que se deve adorar em Jerusalém, no templo. Aí o Senhor dá aquela resposta. Deus busca verdadeiros adoradores.
aqueles que adoram em espírito e verdade, porque Deus é espírito e exige que se adore em espírito. Então, naquela passagem, o Senhor está dando a explicação, né? Então, nós temos que ter a consciência que nós somos falhos. A nossa natureza é pecaminosa. Então, se você estiver na carne, não tem como você ouvir a voz de Deus, não tem como você fazer a vontade. Então, você tem que estar em espírito, em verdade. Mas como que eu vou estar em espírito, em verdade? Buscando a santificação, fazendo um jejum, pedindo ao Senhor entendimento. Então, tem um momento de nós nos santificarmos, para que venhamos ouvir a voz do Espírito Santo, para sabermos qual que é o seu chamado. Porque muitos aceitam o Senhor aí de qualquer jeito e não sabem para que está aceitando. Se é só para estar indo se mostrar, para ir não sei para onde. Não, é para ouvir, para saber qual é o seu chamado. Então Paulo dá uma explicação aqui falando que ele faz o que não quer, porque a carne dele já está condenada. Quando ele está na carne, ele faz o pecado ali. Ele comete o pecado, ele já é pecaminoso. Então ele está dando uma explicação bem clara aqui da palavra, né? Agora, quando ele, aqui no 16, ele fala assim: se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Então aqui no 16 ele fala que se não faz o que não quer, é porque ele está na lei. Porque o que a carne quer é o mal, quer que a gente faça o engano. E o que a gente não quer fazer, estando em espírito, é o que a carne queria que a gente fizesse. Então, irmãos, é isso. É adorar em espírito e em verdade, é buscar o entendimento, porque é para isso que existe a santificação, né? Para que venhamos nos santificar. Mas o Senhor abomina a passagem que ele fala de sacrifício de tolo, porque tem gente que vai a semana toda à igreja, vai 3, 4 dias e vai e só tá indo lá, só tá o corpo, a carne ali, tá ali tudo presente ali, a maldade, a inveja, e não se santifica verdadeiramente no Senhor, não busca. E anda falando mal do próximo e tudo isso, tá na carne. E acha que tá certo porque tá indo na igreja todo dia. Sendo que tá longe, né? Seu coração tá longe, o espiritual, não tá buscando verdadeiramente. Porque fazer sacrifício de tolo é esse tipo de atitude, né? Então é lutar contra nós, as nossas fraquezas. Saber que somos falhos, que vamos pecar. Que a nossa natureza é pecaminosa. Mas se nós estivermos em espírito, buscar o entendimento do Senhor pela força dele, o Espírito Santo que ele nos envia, a partir do momento que a gente se batiza, a gente aceita, ele vai nos ensinar. O Senhor nos ensina. Então temos que fazer esse esforço, né, para nos santificar verdadeiramente. Porque o sacrifício que agrada o Senhor é visitar os órfãos e as viúvas, né? A palavra deixa bem claro, mas aqui diz: se você estiver na carne, não tem como você fazer o que é certo perante o Senhor. Então esteja em espírito e em verdade. Mas para isso exige uma santificação, né? Buscarmos, ter essa força de vontade, em jejuarmos, em fazer tirar um tempo sempre para o Senhor, né? Nós temos que estar mais tempo dentro da palavra, buscando. Essa é a verdade. Quanto mais tempo eu estiver estudando a palavra, meditando, mais eu vou aprender, mais eu vou me encher do entendimento, pela misericórdia do Senhor. Agora, se mais tempo eu estiver dando espaço à carne, ao mundo, mais eu vou estar distante. Mas o Espírito Santo vai se afastar, porque eu vou estar fazendo o que não agrada o Espírito Santo. Então ele se afasta devido a isso, às nossas ações. Então sabemos que a nossa natureza é pecaminosa. É que viemos ter essa consciência, que ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos salvos pela graça, mas exige esse entendimento, esse entendimento que Paulo deixa bem claro aqui em Romanos 7, né? A partir do versículo 14. Porque a gente estando na carne não consegue entender as coisas de Deus, a compreender o que Deus quer de nós. Então que viemos buscar o nosso propósito. Pela misericórdia do Senhor, Ele vem nos dar entendimento, irmãos. Então essa é a palavra de hoje, né? Então eu vejo ali, não por falar, mas aqui tem na frente, aqui prossegue, né? Está em Cristo. Porque que muitos naquele tempo, quando Jesus estava ali, que o próprio judeu, que Jesus era judeu, né? Eles não conseguiam ver, ter entendimento, porque eles só praticavam a lei ali na palavra, mas só vivia na carne, né? Não via o espiritual, e o Senhor estava passando o espiritual. Por isso que o Senhor falava: meu reino não é daqui, meu reino não pertence aqui. Então é esse lado aqui, irmãos, para que nós sejamos filhos do Senhor. Nós vivemos o reino espiritual, nós temos que ter a visão espiritual. Por isso que a palavra diz: a luta não é contra o que se vê, mas é contra o que não se vê. Então, muitos dos judeus não creram no Senhor devido a isso, e ainda não crê hoje devido a isso, porque eles só têm a natureza carnal, eles não têm a visão espiritual, porque não
creio nas palavras do Senhor Jesus. Então, por isso que ele diz, eu sou o pão da vida. Naquela passagem ali ele fala que ele é o pão da vida devido a isso. Quem não comer do pão e não beber da água, não vai compreender. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, e essa é a palavra. Que venhamos ter entendimento, né? O quanto a nossa natureza é pecaminosa. Então aqui é uma palavra muito linda de ensinamento que Deus nos revela, nos dá nesse dia de hoje. E que Deus venha abençoar cada um que há de ouvir essa mensagem, a cada família, que venha nos despertar a vontade de buscar, de nos santificar ao nosso Senhor, para que não sejamos pegos de surpresa naquele grande dia. Porque na palavra diz que vai ser pego muito de surpresa, né? Então sejamos o servo vigilante na presença do Senhor. Amém? Busque primeiramente o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então vamos estar mais tempo na palavra, buscar o que é do Senhor, para que Ele venhamos fazer parte da pátria celestial. Amém? Que Deus abençoe a todos, toda a família, que o amor do Senhor Jesus Cristo entre nos corações de cada um que há de ouvir essa mensagem, que venha abrir o coração para Deus, que seja uma nova criatura, que venha adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém, irmãos? Somente a paz do Senhor que faz nós vencer todas as aflições do mundo. Sabemos que o mundo já é do maligno, mas enquanto estivermos vivos, vamos lutar, vamos buscar verdadeiramente dentro da palavra o amor de Cristo, para que Deus venha estar nas nossas vidas. Não deixe o amor se esfriar. Amém, irmãos? Essa é uma palavra maravilhosa, linda, uma palavra de estudo que nos ensina. E sabermos, ter consciência que nós somos falhos e pecador, mas saber a consciência, né? Que é possível nós estar próximo do nosso Senhor, através do nosso advogado fiel, Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz, derramou cada sangue ali para que venhamos ter acesso direto com o Pai. Então ele veio e revelou para nós. Agora só cabe a cada um homem se dirigir ao Senhor, se voltar aos pés dele, se arrepender dos seus maus caminhos e lutar contra essa natureza pecaminosa que é a nossa carne. Amém? Pois até aqui, irmãos. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor.